Mais uma aula falando sobre intervalos de confiança para a gente conseguir fixar bem a matéria e não esquecer todos esses conceitos. Eu recomendo, se você ainda não assistiu, clicar no card que vai aparecer aqui em cima sobre a aula anterior de intervalos de confiança, assiste lá, volta para cá que a gente vai treinar dois exemplos para ficar mais acostumado com todos os conceitos. Então vamos lá. Como que a gente calcula o intervalo de confiança? Como a gente viu, né, o intervalo de confiança ele serve para a gente estimar um parâmetro desconhecido da população, né, a média da população. Se a gente quisesse falar de QI, né, qual que é o QI da população, a gente não teria como medir todo mundo, teria que pegar uma amostra. Né, dessa amostra a gente vai conseguir obter uma média da amostra, né, e a gente vai usar essa média da amostra como uma estimativa pontual da média da população. Mas a gente sabe que se a gente tirar outras amostras, provavelmente a média dessas amostras vão ser diferentes. Então, a gente precisa contabilizar pela aleatoriedade, né, desse processo de fazer amostras e levar isso em conta para a gente criar um intervalo, né, um intervalo que a gente se sinta mais confiante de estimar a média da população. Então, se eu coletar essa amostra e tiver uma média 100, né, eu não tenho como bater o martelo que a média da população é 100. Porém, né, usando a estatística e os valores obtidos, a gente consegue estimar um intervalo e falar que a gente está 95% confiante, por exemplo, que a média de QI da população se encontra entre 96 e 104. Né? Provavelmente a média da população vai estar ali dentro. E assim a gente não erra tanto quando a gente usa dados de uma amostra, né? Então vamos praticar um pouco. Como é que a gente faz mesmo os intervalos de confiança? A gente pega o nosso ponto, né? O que é o ponto? É a média amostral, né? O x barra, e a gente tem que estabelecer uma margem de erro, né? Uma margem de erro para contabilizar pela aleatoriedade. Então, qual que é o processo, né, de criar um intervalo de confiança? A primeira coisa é utilizar então a média da amostra, né, esse nosso ponto, estimativa pontual, para estimar a média da população. E depois disso, a gente precisa definir o valor crítico. Ai meu Deus, o que é isso? O valor crítico nada mais é do que o valor de Z ou T que corresponde a esse intervalo que a gente quer. Né? Na medicina, o mais comum é a gente usar intervalo de confiança de 95%. E se você for lembrar, né, aquela regra de ouro que 68% das probabilidades se encontra entre um desvio padrão para cima e para baixo da média, 95% das probabilidades se encontram a dois desvios padrões para baixo e para cima da média, né? E o que é esse 2? Esse 2 é o score Z, que, sendo mais preciso, seria de 1,96. Então, o que é o valor crítico? É o valor de Z, né, ou T, que corresponde a esse intervalo que a gente quer. Acho que a gente vai falar de 95%, né? E por que a gente não usa Z? Na aula anterior eu introduzi esse nome de T, né, a distribuição T. Porque para a gente usar os valores de Z, a gente precisaria saber o desvio padrão, a variância da população, mas a gente nunca sabe, né, os dados da população. E sempre quando a gente estiver falando de amostras, a gente vai falar sobre as distribuições T, né? A gente vai ter que usar a distribuição T, que é parecida com a distribuição Z, especialmente se as amostras são grandes, né? Se eu tenho mais de 100 pacientes, nem te esquenta. A curva T, ela é muito parecida com a curva Z. E a gente vai ver aqui nessa tabela aqui do lado, então, se eu estabelecer um nível de confiança, que é o mais comum, 95%, né? A gente sabe que 95% corresponde ao valor crítico de Z de 1,96, né, aquele 2 desvios padrões, e na distribuição T é um pouco diferente, né, porque ela depende do tamanho da amostra. A gente tem uma amostra de 30, esse valor seria 2,04, e depois de 100 seria 1,98 e acima de 200 seria o mesmo 1,96. Então, por isso que a gente sempre usa duas vezes aqui, né, duas vezes o erro padrão, que a gente já vai ver, como o nosso margem de erro, porque acaba sendo muito próximo desse 1,98 aqui. Então a gente define o valor crítico e a última coisa é calcular então o erro padrão. O que é o erro padrão? O erro padrão é o desvio padrão da distribuição das médias amostrais, que é o quê? Então o erro padrão é igual ao desvio padrão da população sobre raiz de n, mas como a gente sabe, a gente nunca conhece esse valor, então a gente usa a desvio padrão da amostra, né, S, dividido por raiz de n. E por último a gente define o intervalo de confiança. Então essa expressão fica mais ou menos assim, x barra mais ou menos t, né, o valor crítico de t para o intervalo que você quer, né, aqui você pode botar degrees of freedom, né, tamanho da amostra e tal, vezes o S sobre raiz de n. Então, basicamente, essa é a expressão, né? E quando a gente fala de 95%, esse valor crítico de t, a gente usa
duas vezes, né, para ficar mais facilitado as coisas. E por que você não precisa se preocupar com a exatidão aqui? Porque a gente usa software para calcular, né? O software ele vai lá e vai pegar o valor crítico. Importante é entender o conceito, né? Da onde surge, por que surge. E agora, se você quer usar 1,98, 96, 2, tanto faz, né? Quando você for fazer um estudo de verdade, você vai usar o software e o software vai te calcular esse valor e tu não precisa nem se estressar. Tu só tem que saber como que ele é criado, né? De onde que vem tudo esse intervalo de confiança. Então, vamos para dois exemplos. Então, primeiro exemplo. Qual que é a média, né? Uma pergunta. Qual que é a média de idade de pacientes com câncer de pulmão que são tabagistas no Brasil, né? A gente não tem como saber esse valor exato, né? Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode coletar uma amostra, né? A partir da amostra a gente consegue estimar qual que é a média de idade dos pacientes com câncer de pulmão. Então a gente foi lá, pegou uma amostra, né? Uma amostra com N igual a 100, que teve uma média amostral de 62, o quê? 62 anos e um desvio padrão S de 10 anos. Então vamos calcular o intervalo de confiança de 95%. Então, pegando essa coisa aqui de cima, né? Vamos botar aqui. Então a média amostral é 62 mais ou menos o T crítico, né? Aí você pode pegar, qual que é o T do N igual a 100, né? Daí eu vou lá na tabela dos T e eu já botei aqui, é 1,98. Então vamos fazer exato aqui, 1,98 vezes o quê? O S sobre raiz de N. Qual que é o desvio padrão da amostra? É 10. E a raiz de N é, raiz de 100 é 10. Então 10 anula. Então eu vou chegar aqui em 62 mais ou menos 1,98. Vamos botar 2 aqui para arredondar. Então, qual que é o meu intervalo de confiança aqui? Você iria ler no estudo, então, que a média de idade dos pacientes com câncer de pulmão dos tabagistas é o quê? É 62 anos, né? Com intervalo de confiança, 95%, intervalo de confiança, que vai de 58 até o 64, né? Por quê? Porque eu tenho 62 como a minha estimativa central, e daí eu tenho que botar uma margem de erro para baixo, né? Então eu tiro esse 2 aqui para baixo, então vai ficar 60. Acabei de ver que eu botei errado, né? Não é 58 aqui, é 60, né? Porque é 2. Então vai ficar 60, e aqui para cima 64, né? Margem de erro para cima, margem de erro para baixo. Então aqui está bem delimitado o intervalo de confiança de 95%. Então vamos para o segundo exemplo. Qual que é a média de idade de pacientes com câncer de pulmão não tabagistas no Brasil? Então o que a gente faz? A gente vai lá, coleta uma amostra de 400, que teve uma média amostral de 54 anos, um desvio padrão da amostra de 10 anos também, e a gente vai calcular. Então, utilizando essa expressão aqui também, vamos pegar, então, 54 anos, mais ou menos, o T crítico, né, de 400. Como eu disse, quando a gente, na distribuição T acima de 200, fica praticamente igual a Z. Então a gente poderia usar aqui 1,96, né, que seria basicamente o Z, vezes o quê? Vezes o desvio padrão na amostra, que é 10, sobre raiz de N, raiz de 400 é 20. Então, corta aqui. Vamos arredondar esse 1,96 para 2 de novo. Então vai cortar aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 54 mais ou menos 1. Não é isso? Mais ou menos 1. Então, como ficaria escrito no estudo? A gente diria que a média de idade nos pacientes com CA de pulmão que são não tabagistas, é de 54 anos, e o intervalo de confiança de 95%, que vai do 53 até o 55, né? Porque eu tenho 54 meu ponto central, minha estimativa pontual, e eu tenho que botar uma margem de erro para baixo, uma margem de erro para cima. Então aqui fica 55, aqui fica 53. E eu quero que vocês notem aqui que tem um conceito principal, que é qual que é a variável mais importante na minha margem, no meu estudo, que eu poderia controlar, né? Que pode ajudar a deixar essa margem de erro mais estreita, né? O que aconteceu? Como vocês podem ver, né? Aqui a gente usou mais ou menos o mesmo valor T, né? As duas populações tiveram o mesmo desvio padrão, 10, mas o que foi a grande diferença aqui? Por que uma margem de erro foi 2 e a outra margem de erro foi 1? E a resposta está no N. Um N de 100, né?
e um N de 400. Quanto menor o N, mais estreito fica a tua margem de erro, porque a tua precisão está aumentando. Vai ficar mais precisas as tuas estimativas, você está coletando muito mais pacientes. Então, a principal variável para tu estreitar a tua margem de erro é aumentar o N. E olha que interessante, então. A gente concluiu aqui, nesses nossos exemplos, que a média de idade de pacientes com câncer de pulmão tabagistas no Brasil é de 62. Mais ou menos 2, né, nesse intervalo de confiança, de 95%, e dos não tabagistas é de 54. Então os não tabagistas, eles têm câncer de pulmão mais jovens que os tabagistas. E aí você se pergunta assim, mas isso aqui que eu tô vendo, realmente tem uma diferença entre a média de idade dos pacientes não tabagistas para os tabagistas? E essa é uma pergunta muito interessante. E é isso que a gente faz na estatística. Por quê? Porque a gente começa a comparar as médias. E o que você precisa fazer para responder essa pergunta? E qual que é a pergunta? A média de idade dos pacientes com câncer de pulmão não tabagista é diferente da média de idade dos pacientes com câncer de pulmão tabagistas, porque pode ter sido aleatoriedade, né? Se eu só comparar 62 com 54. Então, é isso que a gente vai estudar nas aulas seguintes, né? Que é basicamente testes, como fazer testes de hipóteses. A gente vai aprender a testar hipóteses. E nessas testes de hipóteses a gente vai aprender a comparar as médias, a fazer os testes T's. Então, vamos seguir com o nosso estudo e te vejo na próxima aula. Tchau!